Bom, já está gravando. Primeiro recado que eu queria dar para vocês, eu já estou corrigindo os materiais de vocês de pesca, de atividades os meninos já corrigiram, né? Estou corrigindo as pescas de vocês, eu acho que até no máximo sexta-feira eu já entrego, porque eu corrijo todos, aí depois que eu libero o resultado para disponibilizar no Google Classroom, tá? Então, até sexta-feira vocês já vão ter a nota da pesca 1, já. Semana que vem vocês precisam entregar a pesca 2. Não se esqueçam disso. É semana que vem? Eu acho que é semana que vem. Eu acho que é dia 13. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui que dia que vocês têm que entregar a pesca 1. Deixa eu ver. Dia 13, não. É dia Dia 27, né, professor? 27. Dia 27, isso. É dia 27 vocês têm que entregar a pesca 2, tá? Não se esqueçam desse prazo. Tudo certinho. E eu já coloquei, foi dúvida, não sei se foi de Manuel, se foi Hugo, foi um dos que me mandaram e-mail perguntando quantas pescas que seriam exatamente. E aí, eu coloquei Foi lá no eu, Google professor. Classroom. Foi Denilson, né? E aí, coloquei Isso. no Classroom que são 4 pescas. Então, uma envolvendo processamento de RNA, outra envolvendo tradução e código genético, outra envolvendo mutação e mecanismos de reparo e outra envolvendo recombinação, que é a aula de amanhã. Ok? Aí, na segunda-feira que vem, a gente faz uma atividade e aí os meninos já começam, então, o próximo módulo. Ok? Então, deixa eu aqui começar a apresentar. Tela inteira. Eita, peraí, tela inteira, tem que minha tela. Deixa eu vir aqui direto. Bom, meninos, então, na aula passada, na terça-feira passada, a gente falou sobre mutação. E aí, lembro que eu falei para vocês que a gente iria falar de mecanismos de reparo, porque senão, se a gente só se focasse nas mutações, a gente seria praticamente um X-Men. Mas, claro, que para que a gente não tenha tanta mutação passando na sociedade, a gente justamente tem os mecanismos de reparo. Deixa eu só abrir que alguém está me chamando aqui na sala para reparo. Não, ué, claro que foi isso então. Peraí. Já sei. O barulho foi porque eu estou conectando justamente a mesa digitalizadora. Aí quando ela conecta, ela fez um barulho parecido quando vocês pedem para a sala de aula. Então vamos aqui, vamos buscar. Então, a gente tem uma série de mecanismos de reparo que estão ligados. Vocês estão vendo a minha tela direitinho? É porque para mim está parecendo um pouco diferente. Tá, ok. Bom, então, a gente tem uma série de mecanismos de reparo que vão estar ligados ao processo que, por mais que exista uma mutação causada por qualquer um daqueles danos, a gente consiga reparar. Se não fosse esses mecanismos de reparo, toda vez que a gente tomasse sol na praia, a gente praticamente desenvolveria um câncer. Então, para que essas taxas de mutações elas não aconteçam, a gente tem uma série de mecanismos que vão estar envolvidos com esse processo. O reparo, ele é um mecanismo que ele só é possível graças à própria estrutura do DNA, onde a fita que é reparada, ela utiliza a informação da outra. Então, normalmente a gente sabe que quando a fita se separa, então uma fita dá molde para a construção da outra fita. Se aquele nucleotídeo foi colocado de maneira errada, justamente aquela fita que serviu de molde, a fita mãe, ela serve como base também para reparação. Então, é preciso que a gente, primeiramente, tenha um mecanismo muito eficaz de replicação. Por quê? Porque, normalmente, o reparo é um mecanismo caro. Caro como? É um mecanismo onde você vai gastar muita energia para poder fazê-lo. Porque, justamente, você precisa que aquela informação que foi colocada errada, ela seja retirada, ela seja cortada e ela seja refeita. Então, é como se você estivesse fazendo em um determinado ponto
uma nova replicação. Então, é um mecanismo caro, mas ele precisa ser realizado para manter a integridade da célula e principalmente manter a integridade do DNA, que é a molécula que é responsável pela informação. Agora sou realmente que alguém está pedindo. Não. Mas agora eu tenho certeza que foi alguém que pediu. Não estou louco. Bom, existem vários mecanismos de reparo. Por exemplo, reparo por mal pareamento, que também a gente chama de dispareamento, que é um mecanismo, deixa eu colocar meu laserzinho aqui, que é um mecanismo feito principalmente pelas proteínas multi, que a gente vai ver daqui a pouco, ou as proteínas MSH em eucariotos. A gente tem o mecanismo de excisão de base, que é feito principalmente pela DNA glicosilada, mecanismo de excisão de nucleotídeo, onde você tem as proteínas, principalmente o VR, fazendo aquele papel. Reparo direto, onde você tem as enzimas, como, por exemplo, as fotolíases, fazendo toda essa característica. Reparo de quebra de fita de DNA, que é principalmente pela via da REC-A, que, na verdade, eu não vou falar dela para vocês hoje, porque eu vou falar amanhã sobre essa via, porque ela está muito mais ligada ao processo de recombinação do que ao processo de reparo, mas ela também é utilizada pelo reparo. E também a síntese de DNA translesão, que é feito por algumas DNA polimerases. Então, vamos falar sobre cada um deles. O primeiro mecanismo é justamente o mecanismo de malpareamento, ou seja, é um mecanismo que, uma vez foi colocado o nucleotídeo errado, esse nucleotídeo é percebido porque houve um malpareamento e ele é então corrigido. Então, logo após a adição dos nucleotídeos pela DNA polimerase, é feita uma verificação. E essa verificação, ela corrige rapidamente aquele material, mesmo antes da DNA polimerase ter terminado o cromossomo. Então, ela corrige de uma forma precisa. Ela substitui o nucleotídeo que foi inserido errado e coloca o nucleotídeo que foi inserido de uma maneira certa. O grupo de proteínas que estão envolvidas principalmente em procarioto é o grupo que nós chamamos de multi. A primeira e a principal delas é a proteína multi-S. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a DNA polimerase, eu tinha uma guanina naquele local, e ela comete um erro. Ao invés de ela colocar uma citosina, ela vai colocar, então, uma timina. Então, há um mau pareamento. Então, você consegue saber exatamente aonde foi feito aquele lugar errado, porque na fita você tem como se fosse um calombo, porque esses nucleotídeos não se parearam de maneira correta. Feito isso, então... Peraí, pode falar, Vitor. Bianca disse que está tentando entrar, não está conseguindo. Será que foi ela, então? Ah, que sabia. Pronto. Obrigado. A bom que a Larissa já aproveitou, já estava junto e já... Peraí, deixa eu... Sim, Leonardo, o mau pareamento ele pode gerar mutações, sim. Então, por quê? Lembre que se foi inserido de maneira errada e aquele erro permanece, nas próximas fitas eles vão perpetuar como mutações. Então, para que não ocorra, a gente tem, então, esse mecanismo. Então, voltando, vou voltar aqui do começo para reexplicar para vocês. Então, aqui, nessa fita, estamos falando, então, do mecanismo de malpareamento, que é feito justamente pelas proteínas do tipo multi. E aí, você tem aqui, por exemplo, a fita sendo produzida. Então, aqui, por exemplo, é uma guanina. A DNA polimerase, ela teria que ter colocado uma citosina, mas por algum mecanismo, ela comete algum erro. E aí, ao invés de colocar uma citosina, ela vem e coloca uma timina. Como a timina não encaixa perfeitamente, não faz o pareamento com a guanina, ela vai levar a uma deformação na fita. E essa deformação na fita é que vai ser percebida por essa proteína que é chamada de multi-S. A multi-S, ela detecta esse processo. Aí, o que ela faz? Ao detectar, ela vai, então, recrutar
uma outra enzima chamada de multi-L. A partir do momento que ela reconhece e ela detecta e ela recruta, agora a multi-L vai ativar agora uma outra proteína chamada de multi-H. A multi-H, ela vai quebrar a fita do que foi relacionada ao erro. E aí, a partir daí, vai vir uma enzima chamada UVRD, que é uma helicase, que vai desenrolar aquela fita, e agora aquela lacuna que ficou vai ser preenchida pela DNA polimerase e pela ligase. Vamos aqui novamente. Agora vamos basear no desenho. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um nucleotídeo aqui que foi errado. Vai vir a multi-S e vai reconhecer esse ponto que foi errado. Que foi exatamente aqui, desculpa. O ponto errado foi aqui. Então, ela vem aqui e ela reconhece. A multi-S, ela vai agora recrutar a multi-L. A presença da multi-L recruta, então, essa roxinha aqui, que é a multi-H. A multi-H, agora, ela quebra, ela tem como principal função quebrar a fita. Então, ela faz um corte na fita. Só que esse corte feito agora, esse corte precisa ser liberado. Quem libera? A UVRD, que é uma helicase. Então, ela separa aquela fita que foi cortada da fita original. E agora vem, então, a DNA polimerase e recobre esse papel. Então, ela vem, refaz a fita que ela tinha colocado de maneira errada, e a ligase, que estava fechando, que tem função de fechar, vem e fecha o local. Então, vamos lá, de novo. Então, multi-S, ela reconhece, chama multi-H, que uma vez chama multi-L, desculpa, multi-L chama multi-H, que vai fazer um corte aqui na fita, então ela corta. Vem agora a UVRD, que é essa aqui laranjinha, separa a fita que está errada, e aí agora a DNA polimerase e a ligase, ela vai fazer a reconstituição da fita de maneira correta. Então, como que essas enzimas, elas sabem qual que é o nucleotídeo que precisa ser substituído? A gente sabe que a gente tem uma dupla fita. Como que ela sabe qual é a fita correta? Que ela não está fazendo isso de maneira incorreta, colocando a fita mãe ao invés da fita filha. Ela sabe disso por causa da presença dessas enzimas dametilases. Por quê? Porque toda a fita mãe, ela é inteiramente metilada. Então, ao longo da fita mãe, tem metilação. E justamente essas enzimas sabem qual fita tem que ser corrigida, porque ela pega a fita filha que ainda não tem essa metilação. Então, aqui, por exemplo, está acontecendo aqui a replicação. Nessa replicação, você tem este erro aqui. Então, como que ela sabe que ela não tem que tirar o T, ela tem que tirar o G? Porque na fita T, no T, tem metilação. Ou seja, o T veio de uma fita mãe e o G não tem metilação. Então, agora, a multi-S reconhece justamente a ausência dessa metilação nesta fita para fazer, então, a recomposição. E esses devem estar perguntando, Lucas, e em eucarioto, como que isso funciona? Aí, a gente vai chegar num grande ponto, que em eucarioto, praticamente muito pouco se sabe sobre o mecanismo de reparo. Em procarioto, é muito mais fácil se saber isso. Em procarioto, algumas coisas são conhecidas, outras não. Por exemplo, em eucarioto, a gente tem algumas proteínas que são semelhantes à multi-S, que a gente chama de MSH, ou seja, proteínas homólogas à multi-S. E também a gente tem algumas proteínas que são homólogas à multi-L. E aí,
como que a gente sabe que essa proteína está ligada a um reparo? Por quê? Porque muitos cânceres, principalmente câncer de cólon de útero ou câncer de colo intestinal, ele está ligado a mutações justamente nessas proteínas de reparo. Por quê? Porque uma vez essas proteínas não sendo funcionais, qualquer dano naquele local que pode ser causado por N substâncias, elas podem causar um tipo de câncer, entendeu? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que essas proteínas, elas reconhecem, elas têm a capacidade de reconhecer e elas têm a capacidade de alterar. A gente sabe que essas proteínas que são homólogas com a MUT-S, elas vão ter uma interação muito grande com a enzima da DNA polimerase. Então, ela vai estar muito ligada ao grampo deslizante, que é o conjunto de proteínas que estão acopladas à DNA polimerase. Por que ela precisa disso? Porque essas metilações que eu acabei de falar para vocês, que são fundamentais para que em procariotes se saiba qual fita tenha que ser corrigida, elas não acontecem em eucariotos. Então, o eucarioto, a enzima que está ligada ao processo de reconhecimento do dano, ela já está acoplada, então aqui a gente tem a DNA polimerase, ao grampo deslizante, que é o conjunto dessas proteínas somadas. Então, além da DNA polimerase, essas proteínas vão reconhecer e saber exatamente em que ponto que aquilo foi colocado de maneira errada e logo depois fazer o processo da correção. Alguma dúvida sobre essa questão da MUT-S, meninos? Tranquilo? Ok. Então, vamos para agora o outro mecanismo que também pode ser relacionado ao mecanismo de reparo, que é o mecanismo de excisão de base. Esse é um mecanismo um pouquinho mais simples. Então, o que acontece? Ele é feito principalmente por umas enzimas que são chamadas de DNA-glicosilase. Então, vamos dizer aqui, então, nesse ponto, aqui foi colocado um nucleotídeo errado. Então, era para ter vindo desse tipo, veio desse tipo. O que vai acontecer? Vai vir uma enzima chamada DNA-glicosilase, e ela vai retirar a base nitrogenada. Ela não tira o grupo fosfato, ela não tira os açúcares, ela só retira aquela base que foi colocada de maneira errada, tornando esse sítio como um sítio abásico. Então, fica sem nenhuma base naquele local. E aí, agora vai vir a DNA polimerase 1, principalmente procariotos, e em eucariotos vai vir a DNA polimerase do tipo... Gente, esqueci esse símbolo. Esqueci o nome do símbolo, gente, não estou conseguindo lembrar agora. Isso aqui... Gente, não é o alfa, é o gama... Gente, esqueci. Meninos, coloca aí no chat se vocês lembram o nome desse símbolo. Pensa que eu me dei um branco agora. Então, uma das DNAs polimerases, que está relacionado principalmente ao reparo de DNA, e ela vai, então, recompor aquela fita. E aquela fita agora vai ser fechada pelas ligases. Vocês estão lembrando que letra de grega é essa, gente? Que eu não estou conseguindo lembrar. Não está vindo na minha cabeça. Não? Alguém lembra? Gente, tá falando sozinho? Eu tô aqui. Eu pesquisei aqui no Google, professor. Qual que é que eu esqueci? Cara, tá escrito lambda aqui. Lambda, essa mesmo. Essa mesmo. Gente, pensa que me deu um branco, eu não conseguia lembrar. Então, vem essa enzima, então, ela tem a capacidade de recompor, então, o local que estava básico, e agora a DNA ligase, ela simplesmente fecha o ponto. Qual é a grande questão? A DNA-glicosilase, elas são específicas para cada um dos nucleotídeos. Então, a gente tem diferentes DNA-glicosilases. Por exemplo, se naquela fita, se eu tinha, por exemplo, uma guanina e foi colocada uma uracila, naquele local vai vir agora uma uracil DNA-glicosilase. Ela não consegue reconhecer outros tipos de nucleotídeos. Então, para adenina, a gente tem uma,
Para citosina a gente tem outra, para guanina, para timina e para uracila, cada uma vai ter uma glicosilase diferente. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma guanina, era para ter vindo uma citosina aqui, e foi colocado, então, uma uracila. Nesse ponto, o que vai acontecer? Vai vir, então, essa glicosilase retirar a uracila, e ela só retira a uracila, você percebe que todo o arcabouço do DNA ainda fica no local, e aí, então, vai vir uma endonuclease, vai cortar aquele ponto, e agora a DNA polimerase, que tá ou A1 ou a lambda, A1 em procarioto, a lambda em eucarioto, vem aqui e ela coloca o nucleotídeo correto. E isso, após esse processo, a DNA ligase vem e fecha esses processos, ok? Então, a gente tem diversas DNA glicosilases, cada uma muito específica para o tipo de lesão. Normalmente, a DNA, a uracila é uma das mais comuns, porque os nucleotídeos de uracila são mais comuns de serem entrados, porque ao você ter uma desaminação da citosina, essa citosina, ela para de se ligar com uma guanina e ela passa a se ligar com uma uracila. Bactérias, elas possuem apenas uma uracilo DNA glicosilase. No entanto, os seres humanos, elas normalmente apresentam 4 tipos diferentes. E eles estão muito ligados justamente ao fato da uracila ser colocada no lugar da timina também. No entanto, existem outras glicosilases que removem outros processos, como, por exemplo, as fosfamidopirimidinas, ou a 8-hidroxiguanina, que, na verdade, são nucleotídeos que são alterados e eles podem acabar se ligando com outros nucleotídeos que não são, por exemplo, o nucleotídeo característico deles, como, por exemplo, uma adenina. E aí, então, essas uracil, essas glicosilases têm a capacidade de retirar. É um mecanismo bem simples, como eu já falei para vocês. Então, o nucleotídeo foi colocado de maneira errada naquele local, a glicosilase retira apenas a base nitrogenada, deixando aquele sítio como que a gente chama de apúrico ou abásico. E aí, então, vem uma nuclease, corta o açúcar e o grupo fosfato, e vem a DNA polimerase e reconstitui de maneira correta o nucleotídeo naquele local. É um mecanismo bastante simples. Alguma dúvida sobre esse mecanismo? Não? Então, vou falar agora, então, de mecanismo de reparo por excisão de nucleotídeo. Esse mecanismo, ele também é bem simples. Só que qual é a questão? Ao invés de ele tirar aquele nucleotídeo específico, ele vai tirar um bom fragmento daquele local. Então, isso acontece principalmente quando existem dímeros de pirimidina. Lembra que eu falei para vocês que a luz UV, ela tem a capacidade aqui, vamos mostrar, voltar aqui lá na luz UV. A luz UV, ela tem capacidade de pegar 2 pirimidinas e unificar em uma só, e aí isso vai levar a um dano. Este dano, por quê? Porque normalmente quando tem esses dímeros de pirimidina, esses 2 acabam sendo reconhecidos como um apenas, e aí você vai ter a inserção de um nucleotídeo a menos naquele local. Ao invés de você colocar 2 adeninas, você coloca uma única adenina correspondente a ele. Então, quando existe esse mecanismo de excisão, quando existe a presença desses dímeros de pirimidina, então aqui, por exemplo, uma citosina e uma timina, que são 2 pirimidinas. Então, quando eles se colabam, eles se ligam, vai surgir, então, esse mecanismo de excisão de nucleotídeo. Então, vem uma enzima, que é uma nuclease, ela corta essa porção inteira, vem uma helicase que retira essa porção que foi cortada, e agora a DNA polimerase, ela vem e repara. Então, aqui novamente, então aqui, ó, as 2 timinas, elas se ligaram nesse ponto,
Aí vai vir, então, uma endonuclease que vai fazer um corte tanto nessa região quanto nessa região. A helicase vai vir e vai retirar o que foi colocado de maneira errada, e a DNA polimerase vai inserir o fragmento de maneira correta, e depois a ligase vai fazer, então, esta ligação. Quem que faz esse processo? Eu fui falando, foi feito por tal enzima, por tal enzima, por tal enzima, mas existem enzimas muito específicas para fazer esse processo, que são as UVRs. UV, justamente porque a maioria desses danos que são gerados pela luz UV, pela radiação UV, e aí agora, este conjunto de enzima que vai fazer, então, este processo, são as UVRs. E aí a gente tem o VRA, o VRB, o VRC e o VRD. Então, o que cada uma delas faz? Então, primeiro, o VRA, ela identifica o que foi errado, ou a distorção que foi errada na fita. O VRB, ela separa o DNA e ela cria uma bolha naquele local. A UVRC, ela faz a incisão em cada ponto daquela bolha, e a UVRD, ela serve como uma helicase. Então, basicamente, o que acontece? Então, aqui eu tenho um dímero de pirimidina. E aí, então, a UVRA, que normalmente está em dupla, ela reconhece aquele ponto. A UVRB, ela basicamente vai abrir uma bolha naquele local. Ela simplesmente vai mostrar aonde que é aquele processo. E, após, então, o reconhecimento das duas da fita de DNA, as UVRAs, elas saem, e agora a UVRB, ela serve para recrutar a UVRC. A UVRC, ela simplesmente vai fazer um corte, tanto em uma ponta, quanto na outra ponta daquela fita que foi inserida. E agora, a UVRD, como uma helicase, vai retirar aquele nucleotídeo que foi colocado de maneira errada. Então, uma porção um pouco maior, tá? Um fragmento bastante grande. Agora, com aquele fragmento grande, agora a UVRB que estava aqui marcando, ela sai e vem a DNA polimerase 1 e regenera os nucleotídeos, e a DNA ligase vem e fecha. Então, vamos novamente. Então, vamos aqui. Então, eu tenho meu dímero de pirimidina, e aí ele é reconhecido pela UVRA, ela reconhece eles. Como ela está ligada ao VRB, a UVRB também fica naquele ponto. Ao ter o reconhecimento e a ligação da UVRB naquele local, a UVRA sai, e agora naquele local vem a UVRC, que é uma enzima, vem e corta cada um daqueles pontos. Corta uma parte do fragmento 5' e outra parte aqui no ponto 3', formando um fragmento grande que vai ser retirado, e esse fragmento justamente é retirado pela UVRD, que é uma helicase. Então, ele retira esse fragmento inteiro, que lá no fragmento você tem o dímero de pirimidina naquele local, e agora, esse fragmento retirado, a UVRB sai daquele local e vem a DNA polimerase 1 para reconstituir aqueles nucleotídeos. Uma vez aqueles nucleotídeos reconstituídos, agora a DNA ligase vem e fecha os nicks que foram formados naquele processo. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Pelo visto, por enquanto, não. É bem tranquilo, eu acho bem tranquilo esses processos. Eu acho recombinação um pouquinho mais complicado do que mecanismo de reparo de DNA, para se entender. É bem tranquilo. Outro mecanismo que a gente tem para reparo desses DNAs é o mecanismo de fotolíase, que é um mecanismo muito mais simples do que o mecanismo de excisão de nucleotídeos. Só que eles servem para a mesma coisa. Então, enquanto os mecanismos de excisão de nucleotídeos servem para dímeros de pirimidina, o mecanismo de fotolíase também serve para dímeros de pirimidina.
Então, é super simples. No entanto, não é toda bactéria que tem a presença de uma enzima fotolíase. Por exemplo, as bactérias que eu trabalho, elas não têm a presença, então elas precisam de cisão de nucleotídeo. Então, ó, pela radiação UV, houve, então, essas duas timinas, elas se colabam, formando um dímero. E aí, agora, formou-se um dano, porque essas duas adeninas não conseguem se ligar a esse dímero. Se essas fitas forem separadas, esse dímero vai ser reconhecido por uma única adenina só, ou seja, a gente vai ter perda de um nucleotídeo na fita filha, quando for formado. Então, por causa da luz UV, forma esse dímero, e aí vai vir uma enzima chamada de fotolíase. A fotolíase é uma enzima muito simples. Então, ela se liga naquele ponto, e pela presença de luz, principalmente o comprimento azul da luz, ela simplesmente vai liberar esses dímeros, fazendo com que eles se separem e a fita volta ao processo inicial. E é por isso, gente, que muita gente gosta, por exemplo, da luz azul, porque diz que ela é regenerativa. Então, não sei se vocês conhecem pessoas que às vezes colocam luz azul na casa, porque ela é antioxidante, dizem que ela é regenerativa. E uma das regenerações que ela tem a capacidade é de ajudar a enzima fotolíase. Claro, não adianta você usar luz azul se você não tiver fotolíase. E aí é uma das místicas que a gente não sabe até hoje se a gente tem uma enzima semelhante à fotolíase. Até hoje, a fotolíase só é vista em procariotos. A gente não tem certeza da presença dela em eucariotos. Então, é um mecanismo simples. Os dímeros de pirimidina foram formados aqui, ele coloca duas timinas, mas pode ser duas citosinas ou pode ser uma timina com uma citosina que está se ligando. Então, a fotolíase, ela vem aqui e, através da absorção do comprimento azul da luz, ela tem a capacidade de quebrar e clivar essas ligações cruzadas. Uma vez ela clivando isso, agora a enzima é liberada e o DNA, então, é recomposto. As ligações timina e adenina são refeitas. Então, é um mecanismo bastante simples. Então, aqui, novamente, mostrando. Então, aqui eu tenho duas timinas, por causa da luz UV. Então, aquele dia que você quis tomar aquele sol sem um protetor solar, as duas timinas que você tinha, ou várias timinas que você tem ao longo do seu DNA, elas vão acabar se ligando. Vai vir, então, essa fotolíase que, pela presença no escuro, ela se liga, agora pela presença da luz visível, ela tem a capacidade de quebrar essas ligações e aquele material de DNA se reconstitui. Ok? Bom, pode-se existir também alguns mecanismos, que são os mecanismos de reparo direto. Esse reparo direto é feito por algumas enzimas, como, por exemplo, a metiltransferase. Então, a gente sabe, como eu já falei para vocês, que lá na aula passada, que algumas guaninas podem sofrer metilação. E a guanina, quando ela sofre uma metilação, ela passa a se ligar com uma timina, não mais com uma citosina. E é simples também, é um outro mecanismo bastante simples. Então, vai vir a metiltransferase e vai retirar essa metilação que foi inserida aqui. E, ao retirar essa metilação, ela deixa de ser uma metilguanina e volta a ser uma guanina mesmo, fazendo a ligação desses nucleotídeos. E, agora, um outro mecanismo que é feito é um mecanismo que foi descoberto recentemente, que foi, recentemente, quando eu digo, é porque em comparação a descoberta das outras DNAs polimerases, essas DNAs polimerases, elas são mais recentes, elas são a partir do ano 2000 que se descobriram elas. Então, a gente conhece muito em bactérias as DNAs polimerases 1, 2 e 3. Qual que é a questão? Recentemente, principalmente em Escherichia coli, não foi visto até hoje essas outras DNAs polimerases em outros micro-organismos. Foi visto que a Escherichia coli, ela tem a DNA polimerase do tipo 4 ou do tipo 5.
A do tipo 4, ela pode também ser chamada de DIM-B, e a do tipo 5, de HEMO-D ou HEMO-C. HUMO-D ou HUMO-C. Qual é a grande característica dessa ZUMO? Essa ZUMO, ela vem de unmutable. O que é isso? É como se fosse desmutáveis. A partir do momento que a gente tem a luz UV e forma o dímero de pirimidina, a DNA polimerase normal, ela basicamente teria um reconhecimento errado. Quando existe esse dímero de pirimidina, a DNA polimerase clássica 3, ela percebe a presença e ela se desliga da fita. E aí vai vir agora essas outras DNA polimerases 4 e 5, ou seja, a DIMB ou a HUMO-D ou C, tanto faz, e vai vir naquele local. E ela tem a capacidade de reconhecer o dímero de pirimidina como se ele fosse nada. Como se ele não existisse. Então, ela tem a capacidade de, apesar da presença do dímero aqui, ela conseguir colocar o correspondente. Então, ela consegue colocar. Então, ela sai daqui, ela passa a lesão, ela é translesão, ela passa a lesão, coloca o que é o correto e ela segue o seu caminho. Apesar do desenho aqui mostrar que ela colocou uma guanina e uma adenina, teoricamente, é porque ele quis dizer, ele colocou duas timinas, mas como o dímero de pirimidina dele poderia ter sido uma citosina e uma timina. Tá errado no livro, então aqui era para ter colocado duas adeninas, viu? Então é porque esse mecanismo não é todo livro que tem. Então, do livro que tinha, eu peguei, mesmo sabendo que estava errado. Então, aqui eram duas timinas, ele colocaria duas adeninas aqui. Então, a DNA polimerase 3, ela percebe essa lesão, ela se desloca da fita, ela sai da fita, e aí, então, vem as DNAs polimerases, ou a 4 ou a 5, ela passa pelo mecanismo de lesão, pelos dímeros de pirimidina, como se eles não existissem, ela tem a capacidade de colocar os nucleotídeos corretos ali, e após ela passar por ali, ela sai e a DNA polimerase 3 volta para aquele local, seguindo como se nada tivesse acontecido. Entenderam? Então, assim, é um outro mecanismo, mas ele não é muito comum, porque não é toda bactéria que tem. Foi visto até hoje em Escherichia coli. E aí, então, a gente não sabe exatamente como que se dá, né, em outras bactérias, porque até então não foi se visto. Pode-se ter homólogos, mas aí, como a gente ainda não consegue fechar muitas vezes os genomas, essas coisas, esses homólogos podem não estar ligados a esse processo, ok? Bom, esses outros mecanismos, por exemplo, além da multi-S, multi-L, são mecanismos também vistos em eucariotos. Mas como que a gente sabe esses eucariotos? Principalmente por causa de alguns danos. Então, por exemplo, algumas doenças, como, por exemplo, xeroderma pigmentosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar de xeroderma pigmentosa. É uma doença que a gente chama de crianças da lua. São crianças que não podem, são indivíduos que não podem entrar em contato com a luz UV. E aí, por exemplo, até mesmo a luz que é emitida pela lâmpada pode ser meio um pouco danosa. Então, por causa como eles não têm mecanismos de reparo, principalmente de excisão de nucleotídeos, esses indivíduos acabam tendo altas taxas de câncer de pele. Inclusive, por exemplo, tem uma cidade no interior de Goiânia, que praticamente, como ali você teve muitos casamentos consanguíneos, ou seja, primos casando com primos, existe uma incidência muito alta dessa doença nessa população. Então, lá nessa cidade, praticamente, existem turnos opostos. Então, por exemplo, existem crianças que estudam à noite, porque elas não podem ter contato. E mesmo à noite ela vai toda protegida, ela usa boné, ela usa um monte de coisa para tentar evitar o contato da luz UV com a pele. Então, através deste mecanismo, através dessa doença, foi que foi se investigar e descobriu que
os eucariotos têm um sistema homólogo, parecido com o mecanismo de excisão de nucleotídeos, mas que a gente ainda não sabe exatamente como que se dá esse processo. Inclusive, tem um grande pesquisador, que é o coordenador da Sociedade Brasileira de Genética, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Genética, o professor Carlos Menck. Ele estuda justamente essas pessoas com xeroderma pigmentosa. E aí ele tenta entender quais as mutações que estão ligadas. E aí, como é um mecanismo similar ao procarioto, ele vai pegando o gene dessas pessoas e vai tentando colocar em Escherichia coli para ver se essas Escherichia coli, qual que era o defeito, e vai tentando entender este processo. A gente sabe que o eucarioto também tem o reparo por mau pareamento, ou dispareamento, que também se chama justamente os homólogos de Multi-L e Multi-S, como eu falei para vocês. E eles estão ligados principalmente aos cânceres de colo. Mas também a gente sabe que os cânceres de mama também estão ligados a mecanismos, principalmente ao mecanismo por recombinação, que é um mecanismo ligado às proteínas REC-A. Não se preocupem que amanhã eu vou falar dessas proteínas REC-A. Essas proteínas, elas estão ligadas muito mais ao processo de reconhecer DNAs exógenos e inserir, do que até mesmo reparo de DNA. Elas podem servir para reparo, mas elas estão muito ligadas ao processo de recombinação. E a gente sabe que, por exemplo, muitos cânceres de mama vêm de alterações de proteínas como BRCA, e essas proteínas BRCA são proteínas que são homólogas às proteínas de recombinação. E sabe-se que mulheres que têm esses mecanismos, esses defeitos nessas proteínas, têm 80% de chance de desenvolver o câncer de mama. E lembre-se que eu falei para vocês lá na genética da história de Angelina Jolie, que ela tinha, porque ela tinha feito o genoma dela, e ela tinha tirado as mamas e o ovário também, é justamente porque na família dela existe uma prevalência muito grande de mutação na BRCA1. E aí que é um mecanismo de reparo que está ligado ao tecido do câncer de mama. É engraçado, assim, esses mecanismos de reparo em eucariotos, eles não são bem entendidos. Que, por exemplo, por que um homólogo está ligado a um tipo de câncer, que teoricamente é um mecanismo de reparo de DNA, em um determinado tecido, mas não está ligado em outro. Então, não se compreende ainda muito bem como que se dá toda essa questão dos mecanismos de reparo. Então, talvez esses mecanismos podem ser sítios específicos, pode ser, por exemplo, você tem um mecanismo diferente na célula da pele, ou você tem um mecanismo diferente nas células do colo do intestinal, e um outro mecanismo nos tecidos mamários, e aí não se sabe exatamente como que isso funciona. A gente sabe que em procarioto, todos aqueles mecanismos funcionam todos juntos. Então, por exemplo, desde os mecanismos mais simples, como simplesmente fotolíase, ou mecanismo de mau pareamento, ou mecanismo de excisão de nucleotídeo, vai estar na Escherichia coli, em todas elas, funcionando ao mesmo tempo. E dependendo do tipo de lesão, ela vai usar uma coisa ou outra. Até porque na bactéria é um mecanismo muito... A bactéria precisa de um mecanismo muito dinâmico, porque o tempo de vida dela é 15 minutos. Então, ela precisa corrigir muito rápido qualquer defeito, e para que aqueles defeitos não passem de geração. Mas a gente ainda tem muito defeito. Então, por exemplo, se esses defeitos não passassem de geração em geração, a gente não teria... Por exemplo, em bactérias, os mecanismos de resistência a antibióticos. Eu acho que o Guilherme já deve ter falado para vocês sobre antibióticos, e aí que existem os mecanismos de resistência. E um desses mecanismos de resistência é mutações. Por exemplo, alterações de ribossomo, porque muito antibiótico pode se ligar no ribossomo. E aí, se você altera a formação do ribossomo, mas não altera a funcionalidade, o antibiótico não consegue se ligar no ribossomo. Então, alteração de algumas enzimas, como, por exemplo, girase, que é topoisomerase, que alguns antibióticos usam elas também. Então, esses mecanismos acabam, claro, se perpetuando, porque não houve um pareamento. Então, nesse caso, houve uma mutação que levou a um processo. Agora, em eucarioto, é muito mais difícil, a gente ainda não consegue entender. Existem muitos pesquisadores que trabalham com reparo de DNA em eucarioto, mas ainda não se tem um consenso de como que tudo isso funciona.
ok? A gente sabe que, por exemplo, aqui a xeroderma pigmentosa é um problema de reparo, justamente em homólogos daquelas proteínas UVR, então essas pessoas elas não conseguem reparar o DNA que foi lesado pela UV. Então, uma das grandes características é esse excesso de sardas que vai formando na pele do indivíduo. Eu coloquei essa, vocês estão com a minha tela inteira, deixa eu pesquisar aqui para vocês verem. Existem outras lesões também aqui. Xeroderma pigmentosa. Desenho. Aqui, ó, os indivíduos, eles têm esses tipos de lesões característicos na pele. É o excesso de sardas, mas aqui, ó, por exemplo, uma criança com xeroderma, uma criança sem xeroderma. Então, elas não têm capacidade, elas formam esses tipos de lesão. Aqui, e esse tipo de lesão, com o tempo, vai levando à formação de câncer. Aqui, por exemplo, claro, um tratamento de um câncer de pele. Então, aqui, ó, o vilarejo de Goiás, que eu falei para vocês, é o vilarejo que tem o maior índice de incidência dessa doença genética. Então, foi para a BBC, eles tentaram... aqui, ó, justamente o professor Carlos Menck, aqui, ele é do ICB, é do mesmo departamento que eu fiz doutorado. Meu laboratório lá do doutorado é em cima do laboratório deles. E aqui, por exemplo, a equipe dele. Aqui é a Veridiana, que é técnica lá do laboratório, e essa aqui é Lígia, que Lígia agora está como pesquisadora lá do laboratório dele. Então, o pessoal trabalhando justamente para tentar entender essas mutações. Então, eles trabalham justamente em cima dessa comunidade, porque essa comunidade... Deixa eu ver se tem mais alguma foto dessa comunidade. Ah, não tem. Então, justamente nessa comunidade que eles têm uma alta incidência dessa doença. Então, é uma comunidade inteira, aqui, ó, gente, pra vocês entenderem, aqui é uma mulher com xeroderma também. Ela já precisou passar por 120 cirurgias por causa justamente dessas cirurgias para tirar melanomas que são formados. Então, por exemplo, esses tecidos, com o tempo, acabam se tornando melanomas, e isto acaba sendo um problema bastante complicado para esses indivíduos. Então, a outra coisa é no tecido mamário também, as alterações da BRC levam a essas formações de tecido não convencionais, aí que leva ao câncer, e isso pode levar a metástase e à morte do indivíduo. Então, tudo isso está ligado à molécula do DNA, ou seja, é uma molécula que ela está ligada a manter a informação genética, e nessa manutenção da informação genética, é preciso que você copie, quando for replicado, que essa replicação seja perfeita, porque qualquer nucleotídeo que seja alterado pode levar a uma mutação, que pode levar a um grave dano a esses indivíduos. Então, o mais importante é que vocês entendam que toda mutação, ela vem de um mau funcionamento de proteínas de reparo, ou até mesmo por um dano que não foi verificado. Ou, às vezes, por exemplo, acontece um dano tão grande, e aí é o que acontece, por exemplo, o que aconteceu no desastre de Chernobyl. O dano na molécula do DNA, ela é tão grande que você tem, esses indivíduos não têm mecanismo de reparo que seja suficiente. Então, por isso que esses indivíduos vão à morte, essas coisas. Quem já viu Chernobyl sabe muito bem como o filme, a série se dá. Não só a série, mas como os fatos verídicos se deram desse processo. Então, é muito importante que a molécula de DNA ela esteja íntegra e que ela esteja com a sua formação íntegra. Ok? Professor. Oi. Você pode voltar o caso lá novamente do cadastro? Espera aí, repete que eu não ouvi. Do melanoma da mulher? Ah, daqui, a foto dela, pode ser? Sim. Para você explicar de novo aí o processo aí, por favor. Ah, da xeroderma, como que acontece? Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Esse mecanismo aqui, que é o mecanismo da UVRA, UVRC, que é o mecanismo que é justamente a luz UV, ela leva à formação do dímero de pirimidina. Esses indivíduos que têm a xeroderma pigmentosa, eles têm
Proteínas que são homólogas a essas proteínas, o VRA, o VRB, porque essas proteínas são de Escherichia coli, são bacterianas, e aí eles não conseguem recuperar uma vez que o dano da UV levou à formação do dímero de pirimidina. Então, cadê? Eu acho que eu tenho uma próxima aqui. Então, o que a UV faz? A UV, elas pegam as timinas e elas colabam, elas grudam, elas fazem uma ligação cruzada entre as pirimidinas. Então, por exemplo, entre duas timinas, entre uma timina e uma guanina, entre duas guaninas, mas o mais comum é entre duas timinas. E aí, esses indivíduos não têm esse mecanismo para recompor. E aí, por não ter esse mecanismo para recompor, a chance das mutações se perpetuarem é muito alta. Porque, assim, deixa eu voltar aqui. Se essa fita com os dímeros de pirimidina, ela se abrir para replicação e esses dímeros eles acontecerem, ao invés de ser inserido uma adenina e outra adenina aqui, vai ser inserido uma só. E aí a gente vai ter como se fosse uma deleção para a fita, para frente. Então, ao invés de ler ACG, GAA, vai se ler agora ACG, GAT. E aí você altera dali para frente todo o restante da molécula para a leitura daquela proteína. E aí, justamente essas proteínas que vão levar, então, à formação desses danos causados pela UV na pele e, consequentemente, esses indivíduos, por causa desses danos, vão desenvolvendo câncer de pele. Então, por exemplo, esses danos aqui nesse indivíduo, ele já teve tanto câncer de pele que a SPA precisou fazer retirada de tecido, que esse indivíduo acaba ficando com esqueci o nome, gente, como é que a gente fala, não é malformação, é uma deformação na face. Então, por exemplo, esse nariz aqui é um nariz artificial, porque principalmente é onde a gente mais tem incidência na pele, no rosto, é no nariz. Então, esse indivíduo já precisou tirar a parte do nariz, ele usa um nariz artificial, justamente por causa do câncer de pele que ele tem. Então, esses indivíduos vão tendo que fazer diversas cirurgias para ficar retirando esses tecidos. Aqui, por exemplo, é a mesma mulher daquele casamento. Então, aqui, ó, ela tem vários danos na pele, por causa desses danos, ou cresce tecido, um tecido totalmente deformado, ou, por exemplo, vai formando lesões de pele, que é justamente essas lesões que levam, então, ao câncer. Ok? Alguma dúvida? Ok, professor, entendi. Muito obrigado. Nada. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a aula. Então, meninos, por hoje é só. É isso. A nossa aula amanhã a gente fala sobre recombinação, que é uma aula extremamente importante para a biotech, porque na recombinação é a base praticamente para se fazer toda a parte de clonagem, de inserir material genético em Escherichia coli, essas coisas estão baseadas nisso, vem a grande importância desse assunto, ok? Então, deixa eu parar aqui a gravação.